Após a sucessão de mensagens vazadas de Daniel Vorcaro, que implicam ainda mais em suspeitas relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes e à esposa e advogada Viviane Barsi, se pronunciou a respeito do contrato milionário com o Banco Master. Em nota, o escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, esmiuçou a prestação de serviços. O Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, é a primeira vez que Viviane Barsi de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, ela se pronuncia a respeito daquele contrato milionário com o Banco Master. Lembrando, nossa audiência, esse contrato que ficou famoso pelo valor de 129 milhões, né? Caso ele fosse cumprido até o início de 2027, ou seja, ao final de 3 anos, né, o total de 129 milhões de reais, o que daria por mês ali 3 milhões e meio de reais. Aí, segundo essa nota divulgada, então, pelo escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, houve o total, Geisiane, de 94 reuniões entre o escritório e o Banco Master. Dessas, 79 foram presenciais. Outro dado aqui é que 13 reuniões foram exclusivamente com o setor da presidência do Banco Master. Dessas 13, 11 por videoconferência e 2 de forma presencial. Outra informação, Geisiane, é o que foi feito, né, nessas reuniões. Por que o escritório ele foi contratado? Era para fazer uma revisão, segundo a nota, né, segundo informou a nota, uma revisão no setor de compliance do banco, código de ética e conduta do banco e também a elaboração de políticas necessárias ao setor. Lembrando aqui nossa audiência que essa nota ela diz também que fora 15 advogados desse corpo de advogados do escritório Barsi de Moraes, o próprio escritório ainda contratou outros 3 escritórios especializados para atenderem a essa conta do Banco Master, Gesiane. E por fim, o que diz esse relatório, essa nota, né, divulgada, essa nota pública do escritório, diz que em nenhum momento eles atenderam o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na esfera do STF, e que o grupo, né, o escritório já trabalha há quase 2 décadas com serviços, né, prestando serviços de alta qualidade. Eu volto com você, Gisane. Fabi Barroso tá aí, então, nota de Viviane Barsi, a Vivi Barsi para o Vorcaro, né? Era assim que o contato estava salvo na agenda telefônica do Daniel Vorcaro. A Vivi Barsi disse o seguinte, que esse contrato ele tinha como objetivo fazer a revisão do setor de compliance. E aí a nossa diretora levantou uma excelente bola aqui para a gente, para a nossa audiência. Olha só, o Fachin estava dizendo assim que assumiu a corte sobre um novo código de conduta, né? Eles estavam tentando ali, bom, de acordo com eles, regular de alguma forma o STF. Bom, basta respeitar a Constituição, já é o suficiente. Mas fica de sugestão ao presidente da Suprema Corte. Viviane Barsi cobra 129 milhões para fazer revisão do setor de compliance. Olha, é vergonhoso, Geise, quando a gente tem uma nota que complica muito mais, né, a situação da própria advogada e do seu marido, né, o ministro Alexandre de Moraes, do que explica, né? É aí que a gente realmente entende que muitos, e esses dois parece-me que é o caso, que eles apostam na impunidade, que eles apostam na burrice, né, alheia e realmente trata como se todo brasileiro fosse otário. É isso que eu sinto quando eu leio ou quando eu vi a nota do próprio ministro Alexandre de Moraes, que utilizou o STF para dar uma desculpinha mequetrefe, né, de um erro, de uma nota técnica, que de técnica não existe nada, é só uma desculpa esfarrapada e que ainda piorou o processo, porque ele teve ali acesso a um processo que ele não é parte, né, ao menos ele ainda não é. Eu espero que seja como réu, inclusive. Mas o caso da explicação dela realmente é abominável. E esse paralelo, né, de código de ética ou de compliance, compliance é exatamente isso, é você trazer ética para uma empresa e é uma parte administrativa, gente. Não funcionou no Master, deu muito errado, e também não funciona no Supremo Tribunal Federal, como você disse, basta cumprir a lei, e no caso aí do Master, bastava não fraudar, né, não usar pessoas e até aposentados, lá no caso dos consignados, para poder fraudar, né? O maior fraudador do sistema financeiro até a atualidade é o Daniel Vorcaro. E esta senhora, né, recebeu, a gente não sabe lá, são alguns meses, né, de fevereiro de 2024, pelo menos,
até novembro de 2025, quando foi liquidado, ela recebeu na monta aí de 3,5 milhões a 3,6 milhões. Se você for fazer a conta, dá para cada ato que ela descreveu aí, com uma exceção de linguiça absurda, dá mais de 600 mil, 700 mil, 800 mil por ato. Isso é muito acima do mercado para ficar somente na esfera administrativa. E isso ainda não deixa de ser mencionado o fato de que o objeto do contrato tinha ali ações no CAD, no Banco Central. Nada disso ela disse. Basicamente ela disse, olha, contratei aí três escritórios, que não significa absolutamente nada, porque dá a impressão que, nossa, vai ser custo caríssimo, e não é esse o caso, porque a função é administrativa, não é jurídica, então é muito menor o valor. Ela fala também de 15 advogados, mas não necessariamente esses 15 advogados atuaram nesta banca, para fazer uma cartilha mequetrefe, que está lá no site do Banco Master, para quem queira ler, e que não funcionou. Então, é uma encheção de linguiça, traz ainda mais problema e mais foco ainda de que esse pessoal acha, mais uma vez, que o brasileiro é otário e que os advogados, pessoas comuns, vão engolir, esses contratos, esse contrato nessa questão aí extremamente alta, sem levantar a questão de que se trata de tráfico de influência no mínimo. E aí sim, o ministro Alexandre de Moraes, que foi aquele que respondeu, como a Polícia Federal disse, respondeu alguma coisa para o Vorcaro quando ele perguntou, e aí, deu para bloquear? Horas antes, minutos antes de ser preso. Então, realmente é jocoso essa explicação da dona Viviane Barsi. Josi, eu quero te ouvir também a respeito dessa nota publicada pela Viviane Barsi. Eu ia pegar justamente esse gancho que a Fabi deixou aqui para a gente. Vale ressaltar aqui para nossa audiência que, por enquanto, não veio à tona troca de mensagem entre Daniel Vorcaro e a Viviane Barsi. A Vivi Barsi, para ele, com esse contrato de 129 milhões, não faz o menor sentido, todo mundo trocaria mensagem com o próprio advogado, absolutamente normal, mas tem troca de mensagem com o ministro Alexandre de Moraes, e a pergunta de $1 milhão, que é a seguinte: e aí, conseguiu bloquear? Exato, né? Até a imagem da estátua da Justiça no STF figurativamente pintada com essa pergunta, né? Nossa, a gente vai criando várias perguntas aqui na cabeça que vamos colocar em uma sequência. Primeiro, vocês estão entendendo que a gente está aqui discutindo escritório de advocacia de esposa de ministro, de uma Suprema Corte que investiga a empresa cliente em questão? Outro ponto, cada pessoa, cada brasileiro, claro que no órgão público isso tem uma limitação, mas todo mundo tem direito de ter seu negócio, de prosperar. Mas quando você tem uma esposa trabalhando para uma empresa que está sendo investigada pela Suprema Corte, onde o marido ocupa cadeira de juiz, só por isso, gente, já desqualifica tudo. Onde há separação de interesse nesse ponto? Onde há, são inúmeros vieses de interesse, não faz o menor sentido. E olha como é que eles jogam, cartilha de compliance. Quando a gente fala em compliance, é como se fosse algo rotineiro e tudo mais. Para quem não entende muito o que é da área jurídica, para entender o que é compliance, você tem várias ramificações. Adaptações a políticas internas, adaptações à legislação, conduta, mas também entra justamente a questão da conduta do banco como um todo. Ela não fez lá uma cartilha de condutas políticas de funcionários, ou de gestores, ou de bem-estar, de cultura organizacional. Não. Para você pagar um salário que naturalmente não é algo normal ou comum, de 3,6 milhões por mês, para fazer uma cartilha com esse tanto de reunião, qual a necessidade? Nenhuma grande empresa listada na bolsa tem esse tipo de demanda para fazer um trabalho tão simples como uma cartilha de compliance. Vocês entendem? E aí eu quero aqui também relembrar, primeiro, que a gente tem que levantar esse ponto, que é: onde estão aqueles que diziam que era mentira que existia esse contrato? Que as pessoas estavam criando fake news sobre esse contrato. Inclusive portais de notícia, exemplo do 247, afirmando que esse contrato não existia. Agora foram desmentidos pela própria Viviane Barsi, que mostrou aí, trouxe um argumento, justificou, jogou a notinha, igual o STF, igual o Alexandre de Moraes semana passada, jogou a notinha de: opa, não sou eu, não fui eu quem recebeu as mensagens. Aí veio a mídia assessora, que sempre apoiou essa galera,
desmentindo a notinha de Alexandre de Moraes, dizendo que as conversas foram periciadas e que ele trocou de celular, inclusive, em 9 de fevereiro. E aí a gente entra nessa nova adaptação, né? Por isso que eu falo, o momento da revolta é agora, porque eles simplesmente estão respondendo questionamentos com notinha básica, Alexandre de Moraes continua negando, e a gente ainda vai trazer essa informação, mas a própria coleta, né, como esse assunto veio toda à tona em relação às conversas, como e aí bloqueou, ou outras perguntas, inclusive no dia da prisão de Vorcaro, muito foi divulgado sobre conversas privadas de Vorcaro, que na minha visão não tem a menor necessidade, né? Claro que o brasileiro ele se esbalda nessa questão de memes e da parte engraçada, só que, como eu mencionei antes, o que vai faltar para eles colocarem isso tudo numa sacola e dizer, olha só, conseguiram as provas de forma ilegal, direito de propriedade privada, né, LGPD, proteção de dados, vamos anular tudo. Não foi assim com a Lava Jato, gente. Não foi assim com o processo em relação ao Lula, por conta de um CEP errado num processo onde tudo começou, com a sua descondenação. O que falta para eles fazerem, seguirem no mesmo status quo? Então, assim, eles dão uma justificativa, soltam uma notinha e acabou o assunto. Agora, tá sendo engraçado acompanhar também, já que tudo isso não passa de inverdade, onde está também o status quo, o modus operandi do ministro em mandar a Polícia Federal ou incluir tais jornalistas no inquérito das fake news. Algo que até agora não aconteceu. Porque se fosse qualquer outra mídia, já teriam incluído. Por que até agora não aconteceu? Então acho que a gente não pode deixar se levar em, opa, não, então ela justificou o contrato. Não existe. Não existe valor, não existe essa contrapartida, não existe o trabalho que ela fez, inclusive para um banco fraudador. Outro sinal seria que o trabalho dela é péssimo como advogada, né? Eles não são tão bons, com tanta demanda, com tanto cliente importante, para não ter percebido uma empresa podre de fraude como essa. Não tem explicação, não tem nenhum caminho que justifique nada. E aí a gente vai continuar assistindo aí, onde eles dobram sempre de novo a aposta. Esperamos que quanto mais eles dobrem a aposta e subam no poder, maior seja a queda. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.